Olá, daremos início à aula 5, referente à inserção de dados secundários no RankRaiz. Ao abrir o programa RankRaiz, vocês vão entrar em File, New Project, onde vai abrir um novo projeto. Vocês vão colocar aqui o nome do seu projeto e neste outro lugar vocês vão encontrar o diretório e a pasta onde será inserido o programa, o seu projeto. Recomenda-se que essa pasta ela seja salva no diretório C, em virtude da quantidade de pastas que o projeto poderá ser salvo e o RecRaiz ele não permite que o projeto esteja dentro de várias pastas, nem que esta pasta tenha pontuação, tio, traço. O nome tem que ser o mais simples possível. O local onde o arquivo será salvo recomenda-se que esteja no diretório C com o nome mais simples possível. Inclusive, o nome do projeto também recomenda-se que ele seja bem breve, bem curto e que não tenha nenhum tipo de pontuação dentro dele. Depois de abrir um novo projeto e salvar o mesmo, é hora de inserir a geometria. A geometria consiste na superfície topográfica do local do estudo, que ela deve ser georreferenciada e pode ser adquirida por imagem de satélite da SRTM, sendo que essa imagem de satélite da SRTM deve ser utilizada para um estudo preliminar, devido às grandes distâncias entre uma curva e outra e da baixa resolução da imagem. Essa geometria ela também pode ser obtida através do modelo de estado de terreno existente ou através de dados topobatimétricos, tanto da calha do rio quanto das margens, em virtude do estudo necessitar das margens onde ocorrerá uma possível inundação. Essa geometria ela foi realizada com base no auxílio do software ArcGIS, podendo também se utilizar o AutoCAD Civil 3D. Nessa aplicação, ela foi realizada através do software ArcGIS, conforme foi mostrado na aula anterior. A inserção da geometria ela é feita dentro do ArcGIS em Edit, Geometric Data. Essa feição aqui, essa interface, é referente à geometria, com todas essas atribuições do RecRaiz. O que significa cada um deles? Essa primeira, esse Jonct, ele é um editor de confluências do rio, onde se podem ser inseridas as junções. Também pode ser editado o desenho esquemático do rio. No nosso caso, o desenho esquemático do rio ele não precisará ser realizado dentro do próprio editor de geometria do RecRaiz, visto que ele será obtido do próprio ArcGIS, conforme já mencionado. Esses itens eles são utilizados para inserir bueiros, pontes, que nessa aplicação ela não será necessária, bem como a parte de baixo, onde é possível inserir as áreas de estoque laterais ou de armazenagem de água. No nosso caso, vocês vão inserir uma imagem já georreferenciada, já atribuída, com todos os atributos necessários para o RecRaiz. Em Geometric Data, vocês vão em File, Import Geometric Data, GIS-Format e vão selecionar o arquivo enviado para vocês no Moodle. Então, primeiro vocês vão importar esses dados geométricos das bacias de diferentes extensões. Vou importar os dados da bacia previamente delimitada no ArcGIS, procurar esse arquivo salvo do ArcGIS, lembrando que ele foi salvo no ArcGIS e exportado através da ferramenta RecGeoRaiz. Depois da geometria instalada, baixada no Geometric Data, vocês vão poder perceber essa segunda interface, que é a interface dos cross-sections, das seções transversais. Você pode clicar em uma seção transversal e vai aparecer essa interface. O que consiste nessa interface? Aqui são os dados de entrada, onde há a distância e a cota de cada seção transversal.
Lembrando que o REC-RAIS 4.1 ele é um modelo unidimensional. Então, o REC-RAIS ele vai identificar apenas as seções transversais e entre uma e outra haverá uma interpolação matemática simples no próprio sistema. Então, quanto mais seções você realizar, melhor será a sua simulação. Então, esse quadrinho aqui primeiro, ele é referente à distância entre as duas seções. Já esse segundo, ele é referente ao coeficiente de Mini, que é a rugosidade do terreno. No nosso caso, os coeficientes de contração e expansão, eles não serão necessários serem alterados, e 0.1 e 0.3 é o próprio padrão do REC-RAIS. Ele só seria necessário ser alterado caso houvesse a inserção de algum bueiro, alguma ponte, alguma estrutura que alterasse a geometria do rio. Aqui a gente consegue perceber toda a interface daquela seção transversal, onde tem o nome do rio, o nome da estação, que você pode inserir, esse nome da estação aqui, você pode inserir. O nome do rio, ele já vem atribuído no própria geometria do ArcGIS. Nesse caso aqui, é a posição da estação no rio. O que significa isso? Significa a localização, o número onde está situado a seção transversal. Caso ele venha com asterisco, significa uma interpolação realizada na própria geometria. Aqui, como eu falei, esse quadrado representa a distância entre as duas seções, enquanto esse daqui de baixo ele vai representar os coeficientes de Mini. E enquanto que essas informações são referentes aos dados batimétricos distância e cota, respectivamente. O que significa aquele lob, channel e rob? O comprimento do trecho do ponto em questão até o seu próximo ajusante. Então, cada distância dessa vai representar esse comprimento. O lob, ele significa a distância da margem esquerda até a próxima seção ajusante, também a margem esquerda, que é left over bank. O channel, ele vai significar a distância do meio da seção do rio até a próxima seção. E já o rob, que é o right over bank, ele significa a distância da margem direita até a próxima seção, também na margem esquerda. Nesse desenho aqui, ela é possível dar para perceber. Então, essas distâncias elas podem ser em linha reta ou a distância real medida em campo de cada trecho, considerando ou não as curvas. Tudo vai depender da seção transversal e da sinuosidade do rio. Depois de inserido os dados de entrada, é necessário inserir os dados de contorno. Quais seriam os dados de contorno? No nosso caso, seria o hidrograma de ruptura por galgamento na seção montante da área de estudo, que já foi apresentado em aula anterior. Na aula anterior, a gente identificou a vazão de pico e o tempo de ruptura. Com base em literaturas realizadas, considerou-se que a vazão de pico é a mesma vazão de ruptura. Então, aplicando a equação do hidrograma parabólico, a gente consegue obter esse hidrograma de ruptura, que no caso foi por galgamento na seção montante da área de estudo. Esse hidrograma ele será inserido no primeiro ponto, a montante da nossa geometria, que neste caso é a seção 3001.95, onde vai ser inserido o Flow Hydrograph. Vocês clicam na seção, vai habilitar o Flow Hydrograph, se clica no Flow Hydrograph e adiciona o seu hidrograma. Caso o número da seção não apareça, vocês têm a opção de adicionar a seção nesse Add RS. Para adicionar, você clica nesse Add RS, procura a primeira seção que vai aparecer aqui, clica nessa setinha, ela vai aparecer cá em cima, você clica em OK. Lembrando que os nossos dados de contorno vão ser inseridos na Studio Flow Data, que significa um regime não permanente.
Também será inserido como condição de contorno a declividade do trecho na seção de jusante, que nada mais é do que a diferença de cota e comprimento entre os pontos extremos do canal. Neste caso, será adotado o valor de 0,01935 e esse contorno será utilizado no ponto mais ajusante, que é o nosso último ponto, que no caso deste exemplo dá 449,09. Da mesma forma como foi utilizado na primeira seção, vai ser utilizado na segunda. Ao clicar nesse segundo dado, vai aparecer habilitado o Normal Def, que fica neste lugar aqui. Você clica no Normal Def e põe esse valor adotado. E põe esse valor identificado. Essa interface da inserção dos dados de contorno vai lhe mostrar a seção a montante e a seção a jusante. Então, lembrando que só é necessária a inserção de valores de cota da seção a jusante do rio e das vazões da seção a montante. Ou seja, o ponto mais a montante você sempre vai inserir a vazão ou curva cota vazão. Já no segundo ponto necessário, esses dois pontos eles são obrigatórios, o mais amontante e o mais ajusante. O mais ajusante, neste caso, será utilizado o normal DAF, mas também pode ser inserido o valor de cota. Agora é hora de vocês aplicarem no seu projeto. Boa sorte!